horas 14 minutos, está chegando mais uma rodada pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã tem o Galo contra a Chape, de novo a Chape. E o Atlético procurando fazer gols no Estádio Independência. Parece que a fonte secou. Está falando na turma do bate-bola, tem novidade, o Atlético fez uma troca de jogadores com o Vasco da Gama. Agora é o Cláudio Rezende. 6 horas 14 minutos, Emanuel e amigos da turma do bate-bola. O Atlético nos últimos 4 jogos fez um gol no Independência e a gente citou na partida contra o Sport Recife, nos últimos 9 jogos o Galo não fez gol no primeiro tempo, ou seja, os gols ficando só para a etapa final. O Thiago Largue já está ciente disso. Agora, antes da gente falar do time que enfrenta a Chape amanhã, 6h15, vamos falar dessa troca de jogadores entre o Galo e o Vasco da Gama. O Atlético está trazendo camisa 10 do Vasco. Evander vem por empréstimo até o fim de 2019. Até o fim do ano que vem, portanto. E estão indo para o Vasco o volante Lucas Cândido, também emprestado pelo mesmo período até o fim do ano que vem, e o atacante Marquinhos. Marquinhos que naquele jogo contra o São Lourenço, o torcedor vai se lembrar, ele entrou no segundo tempo, quando o Galo usou todo o time reserva. Mas o Marquinhos vai até o fim deste ano, diferente aí o período de empréstimo. O Evander, que vem para o Atlético, a informação que chega do Rio de Janeiro é que vem com um passe fixado em 6 milhões de euros. 6 milhões de euros se o Atlético quiser, depois do período de empréstimo, contratar o Evander. Tem 19 anos, fez 51 jogos pelo Vasco da Gama, 5 gols. Ele foi muito cedo para o profissional do Vasco da Gama, subiu muito rapidamente e tem passagens por seleção brasileira de base, tanto na Sub-15 quanto no Sub-17. Ele foi campeão brasileiro com a seleção nossa do Brasil, do Sub-17, no Sul-Americano, e disputou o Mundial da categoria no ano de 2015. Logo depois já subiu para o profissional do Vasco da Gama. Ele esteve afastado recentemente, junto com outros 3 jogadores lá do Vasco, por uma foto postada em redes sociais, provocar a torcida do Vasco, e ele ficou afastado algumas rodadas do Campeonato Brasileiro. Isso aconteceu lá no Chile, quando o Vasco disputava com a Universidade do Chile a última partida pela fase de grupos da Libertadores. E um detalhe, o Evander ele acabou sendo reintegrado a partir de ontem, e hoje já fez esse negócio com o Atlético. O São Paulo tentou recentemente uma troca com o Diego Souza, antes da chegada do Aguirre. Agora o Diego Souza está jogando lá no São Paulo, mas o Zé Ricardo, o técnico do Vasco, não aceitou não. Ele não quis liberar o jogador, mas como ele ficou sem clima no Vasco, é um atleta que é promissor. O povo do Vasco lá, todo mundo no Vasco, a imprensa do Rio, elogia muito o futebol do Evander, um legítimo camisa 10. O Atlético parece, à primeira vista, estar fazendo um bom negócio, o Léo Figueiredo. Por quê? Ele está trocando 2 jogadores reservas que dificilmente vão ter chance no time principal por um jogador que certamente está vindo para ser titular. Por quê? O Atlético não tem camisa 10. O Atlético não tem esse jogador para disputar a posição com o Evander. Muito novo, jogador de bom toque, boa qualidade. O Atlético está partindo para a solução de um grande problema que, a olhos vistos, todo mundo entende que falta um jogador de armação. Aquele que pensa a jogada, que carrega a bola, que dá passes para o centroavante. O camisa 9 do Atlético, desde o Lucas Prato, passando depois pelo Fred e agora pelo Ricardo Oliveira, ele é muito mal servido. Ele tem que buscar a bola, ele acaba se perdendo em campo. Pode ser que o Atlético esteja próximo de uma solução. No futebol, 2 e 2 não são 4. Vamos ver o que acontece. Mas, à primeira vista, o Atlético soluciona aquilo que vinha sendo muito cobrado pela torcida. Seguindo com o Cláudio Rezende. Você quer falar um pouquinho? É só para tentar imaginar como o Evander entraria no time do Atlético, e uma informação sobre o Evander, que nesse momento está muito mal visto assim pela torcida do Vasco, sem paciência. Ele fez uma bobagem outro dia com outros jogadores postando uma foto, mas o Evander começou a Libertadores, o Vasco começou na pré-Libertadores, sendo o principal jogador do Vasco. O Vasco começou ganhando de 4-0 fora de casa da Universidade Concepción, ele fez 2 gols.
Ele começou arrebentando, ele terminou o ano jogando muito bem no Vasco. Comparado a esses dois jogadores, Emanuel, assina embaixo do que você disse, dos dois que estão indo, é um ótimo negócio pro Galo. Agora é o Thiago Largue, conversar com ele, ter cabeça no lugar, porque bola ele tem. E é bom pro Casares também, né? Será que o Casares agora, tendo uma bela sombra, vai levar mais a sério, vai ter mais constância, mais regularidade? Porque o Evander chega e bota medo nele ali. Tem uma coisa no Atlético que todo mundo percebe. O Casares não é meio armador. Primeiro, que ele tem uma preguiça oceânica. Ele acende, apaga, ele fica disperso. É um jogador que não bota camisa, coração, sangue nas jogadas. O que o Atlético cobra muito dos seus jogadores. Por exemplo, o Otero que está saindo, o Otero lutava o tempo todo, levava porrada e tal. Mas o Casares não. Ele é indolente, essa palavra, aliás, foi usada por um ex-técnico do Atlético, não é minha não, que o Casares é indolente. Para ele, tanto faz ser titular, ser reserva, entrar no meio da partida, ser substituído. Ele está tocando a vida dele, aí, pelas noites alegres da capital mineira. Falando mais o Cláudio Rezende. E vamos falar agora do time, e o Thiago Largue está chegando na turma no bate-bola, porque muito se falou de maturidade para segurar resultado. E também da defesa do Atlético no último jogo, né, que falhou. E o técnico Thiago Largue admite que tem muito que se corrigir nessa questão defensiva do Galo. A gente ainda precisa, na parte defensiva, amadurecer alguns pontos ali do jogo, né? Situações assim de compactação, de pressão no setor. E eu acho que uma conversa com os jogadores, mostrar para eles alguns exemplos, isso é uma das coisas que a gente pode fazer num momento como esse, que não tem tempo para treinar. Então o principal é conscientizá-los do que fazer nesses momentos. E eu acho que pelo grupo que a gente tem, a evolução que a gente tem tido, esse é mais um ponto que a gente vai conseguir passar por cima e vai conseguir encaixar dentro daquilo que a gente entende no nosso modelo de jogo, pra gente fazer bem e segurar esses resultados, né? A Chapecoense conseguiu, nos dois jogos, não sofrer gol do Atlético, com 2-0, principalmente em Belo Horizonte. A gente comentava após a partida, eles praticamente abdicaram, né? Tentaram jogar realmente para empatar. Você acredita algo parecido? E nesse sentido, sem o Adilson, já tem essa escolha para o jogo? Acredito que o Chapecoense vem fazer um jogo aqui mais defensivo, sim. Eu acho que faz parte do perfil deles, eles tiveram sucesso com isso. E em relação ao Elias, vai pro jogo, já está definido. É o Elias no lugar do Adilson, devido à suspensão do Adilson. É um momento crucial também, agora, Thiago, até a Copa do Mundo, aí, para que o Atlético possa se firmar mesmo com o time que vai brigar lá em cima? Com certeza esses 4 jogos são jogos chaves aí pra gente terminar bem até a parada da Copa. Nesse processo de evolução, a gente entende que também acontece o ciclo de altos e baixos ali, isso é normal, seria diferente se fosse uma coisa espetacular desde o início, porque o caminho sempre é difícil. A fase inicial do Campeonato Brasileiro é assim, ainda são poucas rodadas, então a diferença de pontos ainda é curta. Então, em 2 jogos a gente foi de primeiro para 8º, mas também em 2 jogos a gente pode ir de 8º para primeiro novamente. Então, acreditamos no trabalho e vamos concentrar no que a gente tem que fazer para a próxima partida. Ô, Thiago, você já chegou a dizer que pensa em 3, 4 reforços, né, para a sequência do campeonato. O torcedor está muito na expectativa, está muito ansioso. Esses reforços, pela conversa com a diretoria, são mais para depois da Copa do Mundo ou pode chegar a gente aí para essas últimas 4 rodadas? É um trabalho interno, né, mas eu espero que seja para o quanto antes, até porque se vier, se não puder usar agora, que seja para já treinar com a gente, porque a sessão de treinamentos é importante para o jogador entrar naquilo que a gente pensa para o jogo. Eu tenho certeza que a diretoria está trabalhando para trazer jogadores que vão ajudar a gente a fazer uma boa campanha. Sobre essa questão de reforço, ele respondeu antes desta negociação aí do Evander, então está chegando o Evander para o Thiago Largue. E sobre o Denilson, atacante do Vitória da Bahia, o Galo já encaminhou a proposta oficial ao Vitória, só que o presidente do clube baiano já disse em uma entrevista lá na capital baiana que só libera o Denilson mediante o pagamento de multa. O Denilson tem os direitos econômicos vinculados ao Granada da Espanha. Ele está emprestado ao Vitória até o fim do ano. Mas o presidente lá não quer liberar o jogador de graça agora para o Atlético. Não completou o 7º jogo no meio de semana, não foi nem relacionado, mas é um atleta que já passou pelo São Paulo, já passou no Fluminense. O Denilson, a gente vê que a torcida do Atlético, pelas redes sociais, não está vendo como uma boa não para o Atlético, mas é um jogador que seria o reserva do Ricardo Oliveira. O Galo não tem hoje uma peça, tem o Alejandro, que é muito jovem, e seria uma ideia aí para ser o reserva do Ricardo Oliveira.
Não sei se a negociação vai vingar. Sobre o Otero está em Zurique, na Suíça. Mas aí vou perguntar, mas o que o Otero está fazendo na Suíça se ele vai para a Arábia Saudita? É porque a seleção da Arábia Saudita está na Suíça, enfrentou a Itália no amistoso recentemente, e aí os exames médicos dele vão ser feitos lá com os médicos da seleção da Arábia. E aí de lá, se der tudo certo, com o Otero ele vai passando nos exames médicos, assina contrato com o time lá do Fábio Carille e vai mesmo jogar no futebol da Arábia. Sobre o time, para amanhã, Emanuel Léo Figueiredo, o técnico Thiago Largue já confirmou aí o Elias na vaga do Adilson, que está suspenso com o 3º cartão amarelo. Nas demais posições eu não acredito que vai ter mudança não. Deve ser o Atlético que enfrentou mesmo o Sport no meio de semana, com aquele quarteto ali, o Luan, o Casares, o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira. Você sabia que Contagem acabou de inaugurar a Sala Mineira do Empreendedor? Um espaço exclusivo para atender todo mundo que quer abrir seu próprio negócio ou ampliar o que já tem. Agora você pode abrir a sua empresa de forma mais rápida e sem burocracia. E ainda conta com cursos, palestras, certificações e consultorias gratuitas. Mais detalhes no site contagem.mg.gov.br, Sala Mineira do Empreendedor. A informação